tem como tema, num culto de ceia, tudo a ver, benefícios do sangue de Jesus. Diga graças a Deus. Nós começamos aqui na quinta-feira próxima passada, uma introdução, amém? Daquilo que o Senhor quer que eu e você entenda a respeito do sacrifício feito na cruz em nosso favor. Nós começamos aqui na quinta-feira um ensinamento da parte do Senhor para que eu e você viva esta liberdade com que Cristo nos libertou. Então abra a tua Bíblia comigo agora, uma carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Aleluia. Efésios capítulo 1 e o versículo de número 4, nós vamos ler até o 7. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. Aleluia. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vamos orar ao Pai. Feche teus olhos, curve tua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, nosso Deus e nosso Pai, Paizinho querido, Pai de amor e de bondade, o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, nos predestinou para Ti, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, estamos aqui, Senhor, para louvor da glória de sua graça, estamos aqui. Estamos aqui nesta noite, Senhor, atraídos pelo teu amor, atraídos pela tua graça, salvos e salvos para sempre, com pleno entendimento, Senhor, da obra que tu fizeste em nosso favor, a obra perfeita de salvação. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado por esta igreja, Deus, que o Senhor sustenta todos os dias, pelo teu poder e pela tua boa mão. Obrigado, Senhor, por estas portas na cidade de Ipaussu. Obrigado, Senhor, por cada família bendita que o Senhor trouxe a este aprisco para serem cuidadas por Ti, para serem, Senhor, ovelhas apacentadas por Ti, Senhor, pelo bom pastor. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de estar em Teu altar,
para falar em teu nome, para ser boca de Deus para a tua igreja, para ser a boca de Deus ao teu povo. E por isso, Senhor, com humildade, com submissão, com temor e santo tremor, eu lhe peço: use-me, Senhor, conforme o teu querer. Aquilo, Deus, que o teu Espírito, Senhor, testifica em meu espírito, aquilo que o teu Espírito, Senhor, revela ao meu espírito, que seja, Senhor, transmitido aos teus filhos, e que seja também, Senhor, testificado em cada um deles, para que haja paz, para que haja alegria, para que haja júbilo, para que haja o regozijo, para que haja, Senhor, a vida abundante, para que haja as tuas promessas manifestadas por meio da fé, na fé, Senhor, no teu sacrifício, na fé, Senhor, no teu santo nome. Porque nós não estamos aqui, Senhor, à base de amuletos, com muletas da fé. Nós não estamos aqui, Senhor, apegados em campanhas. Não estamos aqui apegados a um óleo. Não estamos aqui apegados, Senhor, a nenhuma artimanha, a nenhuma astúcia humana. Estamos aqui apegados à tua palavra, Senhor. Estamos aqui apegados, Senhor, à tua verdade que liberta. Estamos agarrados a esta verdade, porque tu és o Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, pelo teu poder que opera em nós. E assim, Jesus, nós oramos nesta noite, trazendo a existência por fé o teu agir em nosso favor, o teu agir em nossas vidas, o teu agir na vida da tua igreja, Senhor, o infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque tu és o Deus que nos surpreende, tu és o Deus de surpresas, tu és o Deus ilimitado, e é a ti que nós clamamos, é a ti que nós oramos nesta noite, Pai, porque nós sabemos que o teu plano é perfeito para cada um de nós. O teu plano é perfeito para cada um de nós. E tu, Senhor, nos chamaste para reinar em vida por meio de ti. Viver por cabeça e não cauda. Estar por cima e não por baixo. Ter para emprestar e não tomar emprestado. Assim, Jesus, eu oro, Pai, pela tua igreja. Assim nós chamamos a existência, Senhor, a vida santa e irrepreensível, a vida santa e irrepreensível, a qual o Senhor escolheu antes da fundação do mundo para nós, porque foi o Senhor que nos predestinou, foi o Senhor quem determinou que estivéssemos aqui hoje, adorando e louvando o teu nome, Senhor. Foi o Senhor quem nos escolheu primeiro. E nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai. Te louvamos de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E nos abrimos para a tua palavra, para que a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, se manifeste em nosso viver. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém? E todos que oraram comigo e creem, digam amém. Amém, amém e amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Obrigado, meu amado filho, ministro Vinícius, minha querida esposa, pastora Dani, muito obrigado. Meus irmãos amados, amados meus, amados de Deus, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, homens e mulheres são selados com o Espírito da promessa, aqueles que já têm a vida eterna, porque têm os seus nomes inscritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar ou apagar, são amados de Deus,
predestinados em amor para tão grande salvação, amém? Escolhidos nele desde antes da fundação do mundo, e que hoje, neste tempo, vivem os benefícios da graça de Deus. Nós vamos mergulhar nestas verdades que libertam. Nós vamos mergulhar nestas boas novas de grande alegria. Mas antes, como sempre, eu quero exaltar ao meu Deus. Eu quero glorificar ao meu Deus que me salvou, ao Deus que me tirou da morte e me deu vida, ao Deus que me transportou do império das trevas para o reino do seu amor, este Deus que habita em nós, este Deus grande, este Deus tremendo, este Deus que tudo pode, este Deus que é soberano, Ele é o grande eu sou, o Todo-Poderoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus que é conselheiro, aquele que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, que é o fim, aquele que tem todo o poder em suas mãos e que governa sobre tudo e sobre todos, aquele que é Rei de reis e Senhor de senhores, aquele que está aqui nesta noite para liberar sobre as nossas vidas a sua bênção, para liberar sobre as nossas vidas a sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Nesta carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ele revela muita riqueza e sabedoria a respeito do plano perfeito de Deus para os seus escolhidos. Ele fala a respeito da redenção pelo sangue de Jesus e a remissão dos pecados. E muitas pessoas, inclusive dentro da obra de Deus, não conseguem entender a profundidade e o valor da obra da cruz. Não conseguem compreender o poder que está no perdão e na visão de Deus sobre o pecado no novo pacto. Então muitas pessoas andam confusos, amedrontados, sem uma direção certa, porque não compreendem que verdadeiramente os filhos de Deus estão livres da condenação eterna. E você diga graças a Deus. Os filhos de Deus, as ovelhas de Cristo, estão livres da condenação eterna. Então nós louvamos ao Senhor porque chegou para as nossas vidas a revelação desta graça. A Bíblia nos dá essa certeza de que nós estamos livres da condenação eterna. Não há condenação para os eleitos de Deus. Nós estamos em Jesus, sim ou sim? Então, se eu e o Senhor somos um, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é um espírito com o Senhor. Amém? Então, se eu sou um com o Senhor, não existe separação. Você está em Cristo e você é uma nova criatura. E Romanos 8, 1, 2 diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então não há condenação contra você, porque o Espírito da vida está em você. Então, amados, eu já disse e repito, quem somos nós para condenar alguém? Quem somos nós para acusar alguém? Quem somos nós para dizer isso ou aquilo? Não. Nós estamos aqui para pregar a verdade. Amém? E aqueles que se arrependem e recebem Cristo, estes se tornam uma nova criatura para viverem de forma santa e irrepreensível. Ponto. Amém? Então, estar em Cristo é ter comunhão nele por intermédio do Espírito Santo.
Nós estamos identificados com Ele mediante uma união espiritual eterna. Isso não existe mais separação. Não pode, não tem como existir uma separação. Então, quem está em Cristo possui a sua vida, possui a sua natureza, possui a sua imagem, a sua semelhança em Deus e a vida eterna. Por isso o velho homem já morreu. Digam, o meu velho homem já morreu. Agora, Cristo vive em mim. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo vive em mim. E agora, este viver que eu tenho na carne, eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Em Cristo, todas as áreas das nossas vidas se completam, igreja. Paulo, ele fala que os crentes verdadeiros, aqueles que vivem em novidade de vida, aqueles que foram circuncidados pela palavra, que foram transformados pelo evangelho, esses jamais poderão entrar em juízo. Entende isso? Então nós estamos em Jesus e sabemos que a condenação eterna não é para nós. Olha que coisa linda, mano. Que coisa gostosa. Isso traz alegria para o teu coração? Porque o que eu estou aqui anunciando para você é uma boa nova de grande alegria. Isso traz alegria para o teu coração? Então exalte ao teu Deus aí, amado. Faça barulho para Jesus. Mostre aí alegria para o teu Senhor. Aleluia. Em 1 João 5, 10 a 12 diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a condenação eterna não é para os eleitos do Senhor. A condenação eterna é para os lobos. É para os filhos da perdição, aqueles que não confessam Cristo, que não creem na palavra. Então nós estamos selados com o Espírito Santo. Graças a Deus. Em Efésios 1,13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também o quê? Crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Eu já falei, vou falar aqui de novo. Você sabe como que um crente é batizado com o Espírito Santo? Porque tem muita igreja aí, amado, que é triste, não é? É triste até de ouvir. Você é batizado? Eu sou. Ah, é? Então você fala em língua? Tem muita igreja que pensa que ser batizado com o Espírito Santo é falar em língua. Falar em língua estranha. E a maioria das pentecostais é assim. Não, porque para ser batizado tem que falar em língua. Amado, falar em língua estranha é um dom do Espírito Santo. Não significa batismo com o Espírito Santo. Ou seja, olha o que Paulo diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados. A mesma coisa que batizados. Com o quê? Com o Santo Espírito. Quer mudar aqui? Com o Espírito Santo. Da promessa. Aleluia. Aleluia, meu amado. Não permita jamais ninguém dizer você não é batizado. Não permita. Eu sou sim, com o Espírito Santo e com fogo. Mas de falar a língua, eu estou buscando.
Se você ainda não fala, eu estou buscando. Porque o falar em língua é um dom do Espírito Santo. Não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo. Então, nós precisamos ter este entendimento, né, que todos nós somos batizados com o Espírito Santo. Diga, eu sou. Diga, bate no peito aqui, diga, eu sou batizado com o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Glória. E como é que eu sei disso? Porque você crê no Evangelho da salvação. Estão entendendo? Porque todo aquele que crê é selado, amado. Só não é selado quem não crê. Estão entendendo? Se ainda não creu, não é selado. Agora, se crê, já é selado. Já é batizado para o dia da salvação. Olha que coisa linda. Que coisa tremenda. Mano. Onde que você ouve isso? Onde que você ouve isso? Em cima, para baixo? Na esquina? Lá? Hã? Ouve? Não se ouve isso, amado. Nós somos privilegiados por ouvir essas verdades. Então, quando Paulo falou sobre a palavra da verdade, ele se referia à mensagem da graça de Deus, para que os filhos de Deus não ficassem com nenhuma dúvida, que não fossem enganados, que não fossem confundidos por filosofias ou por qualquer outro tipo de pensamento humano. Então essa foi a preocupação do Senhor com as suas ovelhas. Trazer a revelação da verdade para que o povo dele, as ovelhas dele, não fossem enganadas. Então a palavra de Deus nos mostra que a nossa salvação aconteceu através do Evangelho de Cristo. A proclamação do Evangelho é a forma que Deus escolheu para alcançar as suas ovelhas. Então, se a pessoa recebeu a palavra, creu nela, compreendeu, confessou que Jesus é o Senhor e o seu Salvador, ela foi selada com o Espírito Santo da promessa. Pastor, e deixa eu perguntar, pastor, a pessoa tem que vir aqui na frente para fazer isso? De forma alguma, amado. De forma alguma. Porque, pastor, eu nunca vi o senhor fazendo apelo nenhum aqui na igreja, depois que a graça nos alcançou. Não faço. Não faço, não é necessário. Não é necessário. Se a pessoa quiser, amém. Pode vir aqui, eu vou orar por ela. Tudo bem, mas não é necessário. Por quê? Porque é ela e Deus. É ela e Jesus. É crer naquilo que é pregado. Manter uma vida constante na comunhão dos santos. Amém? Manter uma vida de comunhão com os santos. Crer no Evangelho e continuar confessando que Jesus é o seu Senhor. Pronto. Ela já é reconciliada. Não tem que, desculpa, mas expor a vergonha de ninguém. Não tem, não precisa, não é necessário. Então, o papel da igreja é pregar, é ensinar, não é expor vergonha de ninguém. O altar tem o compromisso de ensinar a verdade que liberta. E quando o evangelho é recebido no coração, aí o que acontece? Existe um arrependimento. Deus manifesta a reconciliação e a transformação de vida e, consequentemente, esse selo do Espírito. Vocês estão entendendo? Então nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, que quer dizer que nós pertencemos a Ele. Nós somos batizados no Espírito Santo. E esse selo garante a certeza da nossa salvação. A conversão é um ato do Espírito Santo. Quem faz isso é o Espírito Santo, não somos nós. Ah, eu me converti. Amado, você não se converteu nada. Quem converteu você foi o Espírito Santo. Foi Ele que começou a boa obra na tua vida e Ele que é fiel para completar. Olha a diferença, não é? Então, assim, quando se
se pensa que tem livre-arbítrio, diz, não, eu me converti, eu fui para a igreja, eu agora sou crente, eu oro, eu jejuo, eu não sei o quê, e é tudo eu. Agora na graça, amado, as escamas caem e nós entendemos que tudo é Ele. Aleluia. Nós entendemos que tudo é Ele. É Ele quem começou a obra em nós, é Ele quem está nos levando, é Ele quem está completando essa obra. Tudo é dEle, por Ele, para Ele, por meio dEle. Não tem nada nós, não tem nada eu, não tem. Então a conversão é um ato dele, do Espírito de Deus. O Espírito Santo representa a segurança de que quando nós cremos, nós somos regenerados. E o Espírito habita em nós. Quando o Espírito Santo manifesta essa obra, nós passamos a ter um comportamento totalmente diferente do que nós tínhamos. A nossa vida, amado, ela é transformada. Se nós roubávamos, nós não roubamos mais. Se nós mentíamos, nós não mentimos mais. Se nós praticávamos coisas erradas, agora não praticamos mais. Se nós agíamos conforme a nossa carne, agora não é mais desta forma. Através do Espírito Santo, o Senhor fez a transformação na nossa vida, graças a Deus. Transformou nosso caráter, transformou nosso coração e transformou a nossa mente. O Espírito Santo é transformador. O crente que conhece essas verdades, amado, ele jamais pode viver mais do mesmo jeito. Então nós vivemos em novidade de vida. Quando nós compreendemos isso, nós não precisamos mais ficar chamando o Espírito Santo. Não é? Como alguns irmãos nossos falam, vem Espírito Santo. Espírito Santo, agora eu entro na tua presença. Como assim? Se já é selado, uma vez selado, selado para sempre. Então não tem como sair da presença e depois entrar na presença. Não tem como. E não tem como, vem Espírito. Não, ele já está em mim. Ele já está. É 24 horas assim. Um só com o Senhor. Estão entendendo, igreja? Então você é assim com Deus. É um Espírito com Deus 24 horas por dia. Amém? Aleluia. Então ele não se retira de nós. Diga, ele não se retira de mim. Amém? Uma vez selado, selado para sempre. Manifestado uma vez, manifestado para sempre. Então o crente selado, ele é posse do Senhor, ele é propriedade exclusiva de Deus, ele é um salvo, ele é remido e resgatado, ele é um com Cristo, ele é a habitação de Deus. Em Judas 1, 24 e 25 diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Nós estamos seguros em Cristo. Ele nos garante que nós seremos apresentados de forma imaculada, sem mancha, sem defeitos, sem pecados, diante da sua glória. Olha que coisa linda! Amado, o mundo aí fora não conhece essas verdades, não entende isso, chama de loucura. Às vezes até possui o zelo, mas não tem esse conhecimento. Então muitos estão vivendo infelizes, achando que sempre tem que pagar um preço. Eu conheço pessoas, amados, que visitaram a nossa igreja, foram embora e hoje dizem que não estão mais aqui porque não acha certo não ter uma campanha de jejum. Crê nisso? Ah, eu acho que tem que ter um jejum. Não, não tem que ter jejum. A obra foi perfeita. A obra foi completa. Então nós não temos que completar nada. Nós temos que somente crer naquilo que foi feito a nosso favor. Amém? Então,
E aí as pessoas ficam aí nesta vida, infelizes, achando que a salvação é cada um por si. Bom, eu estou buscando a minha, busca a sua. E achando que a salvação é por mérito de alguém. Se esquecem que a salvação é por graça. É por graça. Não por obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia diz isso. A graça nos mostra a direção certa do meu posicionamento espiritual diante de Deus. E quando eu não tenho esta direção, então eu vou continuar achando sempre que eu tenho que fazer algo mais. Que eu tenho que fazer algo para conseguir a graça, para ser merecedor da graça, merecedor do perdão de Deus. Nós estamos livres da condenação eterna. Isso que estamos estudando no meio cristão muitas vezes não é bem esclarecido. Fazem as pessoas carregarem um peso de condenação. O perdão de Deus se tornou necessário, porque após a queda de Adão e de Eva, todos nós já nascemos em uma condição pecaminosa. Lembram de quinta-feira que eu disse aqui? Então era necessário o perdão através de Cristo. É necessário. Romanos 3, 23 e 24 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos os filhos, todas as ovelhas pecaram. Por quê? Porque Adão pecou. Entendem? Então, todos nascem debaixo deste pecado e necessitam, carecem da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justificação, a anulação de toda condenação e pecado foi nos dada gratuitamente por sua graça. Então pergunto, algum de nós precisou pagar algum sacrifício? Alguma coisa que você já fez lá no passado, hoje com os olhos iluminados? Porque eu creio que todos nós lá no passado já fizemos... Meu Deus, tanta coisa. O que você fez lá no passado, lá que talvez hoje você chame de sacrifício, mudou alguma coisa na tua vida? Cooperou para o teu bem? Não. Não. Por quê? Porque tudo é por graça. É por graça. Não existe nada que eu possa fazer para Deus falar, agora eu vou fazer para você. Não. O que Deus se agrada é obediência. O que agrada a Deus é obediência. E hoje, na dispensação da graça, na nova e eterna aliança, no novo pacto, no pacto de melhores e superiores promessas, se vive por fé. Então Deus manda, nós vivemos por somente fé. No quê? No que Ele fez. Amém? Então, igreja, Jesus fez tudo por nós. Jesus fez tudo por nós. Em Romanos 3, 25 e 26 diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. Jesus é o justificador da minha e da sua vida. Então não há acusação, não há condenação e ponto. Por causa do pecado, nós necessitamos de um sacrifício perfeito que perdoasse as nossas vidas para sempre. Na graça de Deus, no novo pacto, foi feito isso, um único sacrifício, através do sangue de Jesus. No antigo pacto, a remissão dos pecados era temporária.
vinha por meio de sacrifícios de animais. O sangue era aspergido. E no novo pacto, a base do perdão é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Em Hebreus 9, 24, 25, 27 e 28 diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. O Senhor não fica se oferecendo muitas vezes. Olha, agora eu vou de novo padecer por você. Olha, agora eu vou fazer de novo um sacrifício por você. Não, foi uma vez só. Amém? Então assim, no antigo pacto, se oferecia o sacrifício muitas vezes para a remissão ali dos pecados. Amém? Para aplacar a ira de Deus, para se agradar a Deus, era feito isso. Então se fazia o sacrifício de animais, aspergia o sangue naqueles que estavam ali pedindo perdão a Deus, né? E no novo pacto, o sacrifício foi perfeito, um sacrifício para sempre e por todos. Então olha lá, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, muitos somos nós, todos os salvos, tá vendo? Não é de todos, não é de toda a humanidade, é de muitos. Olha lá, está escrito ou não está? Está escrito. Tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de toda a humanidade. Para tirar os pecados de todos os seres humanos. Para tirar os pecados de muitos. Eu e você estamos nestes muitos. Diga graças a Deus, igreja. Diga graças a Deus. Diga, eu faço parte dos muitos. Amém. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então Jesus veio para tirar o pecado do seu povo. Nós temos a certeza que Jesus carregou tudo aquilo que nos acusava. E por um único sacrifício, não importa o que nós cometemos, o Senhor nos lavou e perante Ele somos perfeitos. Pastor, mas o meu pecado é muito grave, é muito pesado. Amado, você se arrependeu? Eis a pergunta, você se arrependeu? Você recebeu Cristo de fato como teu Senhor? Pronto, Ele te perdoou. Mas assim, pastor, faça, mas não pode. Amado, Ele é Deus. Quem perdoa é Ele, quem tem poder para perdoar é Ele, não é eu nem você. Então se Ele diz, eu perdoo, está perdoado. Mas está perdoado. Estão entendendo? Então, em Jesus se cumpriu a profecia do sacrifício perfeito. O Senhor nos lavou. Em Colossenses 2, 13 a 15 diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando dos principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. Você crê nisso? Então Cristo, Ele se ofereceu uma única vez para nos redimir, para nos dar o perdão eterno, e nós não precisamos de nenhum outro sacrifício. Nós não precisamos passar por uma água de batismo, nós não precisamos fazer um jejum de purificação,
Nós não precisamos fazer nada disso. Nós não precisamos de nenhum outro sacrifício. O preço já foi pago. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. 1 João 2,12: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados não foram perdoados. A igreja está ligada? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Aleluia. E por causa do quê? Por causa do seu nome, por causa do nome de Jesus. Diga, os meus pecados são perdoados. Diga com mais convicção, os meus pecados são perdoados. Aleluia. Amém. Amém. Então não é por causa das nossas obras, não é por causa de absolutamente nada. É por causa que tudo já foi pago. A dívida já foi paga. O sangue de Jesus nos deu a redenção e a remissão de todos os pecados. Do passado, do presente e do futuro. Crê nisso? A dívida está paga. Não vai aparecer dívida nenhuma, nem para mim, nem para você. Mas como assim, pastor? Mas e se eu errar? Amado, o que você plantar, você vai colher. Simples assim. Se você plantar uma má semente, se prepara para colher os maus frutos. Tá? E quando que você vai colher? Agora, nesse tempo. Não é lá na glória. É agora. Aqui, nesse tempo. Plantou, pum, colheu. Por isso que nós somos uma igreja que toma cuidado com a nossa plantação. Se eu plantar uma sementinha errada, ela já foi, já caiu na terra. Pode esperar que vai vir a colheita. Estão entendendo, igreja? É assim, com o nosso Deus é assim. O nosso Deus é assim. O Deus da Bíblia é assim. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso aí fará. Estão entendendo? Porque assim, até nessa questão aqui de eu estar ministrando para você, lhe ensinando a respeito do perdão eterno, eu tenho que abrir os teus olhos para esta questão. Por quê? Pode ser que alguém entenda assim, então beleza. Já sou perdoado de tudo, então eu posso fazer o que eu quero. Não, você não pode fazer o que você quer. Você foi chamado por Deus para ter uma vida santa e irrepreensível. Então é isso que você tem que colocar na tua cabeça. Todos os meus pecados já foram perdoados. Porém, eu tenho que ter uma vida agora santa e irrepreensível, justamente por ter eu já todos os meus pecados perdoados. Quem está entendendo isso? Amém? Amém? O sangue de Jesus nos deu a redenção. E a remissão de todos os pecados. E o perdão eterno para as nossas vidas. Então, como Deus, que é Pai de amor, vê os nossos pecados? Ele apaga completamente e esquece de todos eles. Em Hebreus 10, 16 e 18 diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. De nenhum modo me lembrarei. Deus, o Senhor não lembra daquela vez? Não lembro. Deus, o Senhor não lembra do... Não lembro. De nenhum modo me lembrarei. De nenhum modo. Não quero me lembrar. Porque a obra que eu fiz foi para perdoar e apagar. Versículo 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, a vida que recebe Cristo, amado,
como seu Senhor e seu Salvador, ela tem todos os pecados apagados da sua vida. Que tremendo. Que tremendo. Então a palavra de Deus nos ensina que o que nós fizemos de errado no passado, Deus já se esqueceu. Deus já se esqueceu. Tem pessoas que falam, mas ele era isso, era isso, era isso, era aquilo. Então, fique lembrando você, porque o Deus que eu sirvo, ele já esqueceu. Ele já esqueceu, não se lembra de mais nada do que você está dizendo aí. Coisa linda, né? Coisa linda. Você já pensou, amado, como é que eu poderia vir aqui pregar a palavra de Deus para a tua vida se Deus ficasse aqui falando comigo? Eu lembro o que você fez, viu? Agora você está aí falando do meu nome, mas eu lembro, viu? Eu lembro que você fez no verão passado. Você imagina, igreja? Como que eu ia poder... A pastora rachando lá. Como que eu ia poder pregar o evangelho de Cristo para a tua vida se eu tivesse aqui um espírito me acusando? Se eu tivesse aqui um espírito me torturando com o meu passado? Misericórdia! Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque eu tenho um Deus perdoador. Eu tenho aqui porque eu tenho um Deus que me limpou, me lavou, me regenerou. E graças a Ele, amado, hoje eu posso pregar a paz em paz para a tua vida. Coisa linda, diácono Ricardo. É lindo isso. Amém? Sem culpa, sem peso de culpa. Sem peso de culpa. Então, Ele não fica pensando nos seus pecados. E você deve agir da mesma forma. Você não deve trazer em seus pensamentos os pecados cometidos. Isaías 43, 25 diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 44, 22 diz, desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Ou seja, eu te limpei, eu te salvei, eu te justifiquei, e você está perfeito perante mim. Deus, Ele não expõe os nossos pecados. Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai misericordioso. E uma vez que a pessoa se arrepende e deixa, ela alcança a misericórdia. É assim que funciona com Deus. Salmo 32, versículo 1 e 2 diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Salmo 103, 12 e 13 diz, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O temente ao Senhor, amado, é aquele que é obediente à voz de Deus. Então esta palavra se cumpre na vida daqueles que são filhos. E os filhos não vivem na prática do pecado. A nossa carne é trapo de imundície. Nós pecamos, erramos, mas não somos pessoas que vivemos na prática do pecado. É diferente. Nós somos pessoas que eventualmente erramos, porque estamos numa carne, mas nós não somos pessoas que vivemos na prática do erro. Quando o Espírito Santo nos revela as coisas que são erradas, nós não podemos aceitar mais nas nossas vidas. Amém? Então Deus nos dá, através do Espírito Santo, a capacidade para vermos o que é certo e o que é errado. Para rejeitarmos e para negarmos todo tipo de pecado. Nós não erramos e pecamos mais como pecamos no passado. Por quê? Porque temos o temor do Senhor e amamos o nosso Deus. O Salmo 103, 14 diz, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Miqueias 7, 18 e 19 diz, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança?
O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então não é lá que você tem que ficar pescando. Porque tem muito crente que gosta de ficar pescando na profundeza do mar. Pescando o quê? Os pecados. O que Deus já lançou lá. Então nós não podemos ficar vivendo de passado, de erros do passado. Por isso a Bíblia diz que somos novas criaturas e andamos em novidade de vida. Isaías 38:17 diz: eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Compreendemos que fomos perdoados, fomos remidos, fomos lavados pelo sangue de Jesus e que o nosso Deus não traz à sua memória nenhum de nossos pecados. Amém? Então, como deve ser a nossa postura? Como deve ser o nosso comportamento diante do pecado, igreja? 1 João 3, 6 e 9 diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, o nascido de Deus não vive mais na prática de pecado. O pecado não é coerente com a vida cristã, porque nós somos nascidos de Deus, amém? Foi plantado em nós uma semente divina, uma semente incorruptível, amém? O que nos faz sermos constantemente aperfeiçoados para nos assemelharmos mais e mais à imagem de Cristo. Então o pecado escraviza. E quem está em Cristo, quem tem a palavra como alicerce de sua vida, não está preso ao pecado. Pelo contrário, está livre. A nossa condição é de livres do pecado. Nós não estamos escravizados ao pecado. João 8, 31 a 36 diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim, permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O filho nos libertou. Nós temos a liberdade não para andar no pecado, mas para sermos livres de fato e o servi-lo com santidade e de forma irrepreensível. Nós não somos escravos do pecado. Romanos 6, 6 e 17 a 19 diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que o crente transformado, ele vive para Jesus, amado. Ele vive para Jesus. Ele não quer nem saber. Sabe, ele não quer mais saber de satisfazer os desejos dele, os desejos mundanos. Ele quer saber de satisfazer Jesus. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Agora, vocês viviam de um jeito, agora vocês têm que viver de outro, e agora tem que aprender a viver dessa forma. Sabe? Entregar os vossos membros, o vosso corpo, para servir a justiça, para a santificação. Mas pastor, e se de algum momento de fraqueza eu vier a cometer algum erro? Então, 1 João 2,1 diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, isso é o que tem que gravar. Não peque.
Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós não podemos pecar, mas se porventura, nós temos Jesus que é o nosso advogado. Jesus está sempre conosco para julgar as nossas causas, para nunca sermos condenados, mas sim perdoados pelo seu sangue. Mas aquilo que eu disse, aquilo que eu plantar, eu vou colher. Eu vou ter o perdão? Claro, porque ele é o meu advogado. Porém, a colheita, ele não absolve. A colheita, ele não isenta. Amém? 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem recebeu o perdão divino entende que tem nova vida em Cristo. Não importa quem você tenha sido ou tenha feito. O amor de Cristo sempre estará disponível para uma nova vida. Então você precisa viver com esta postura, a postura de um salvo, de um perdoado, de alguém que foi reconciliado e que é herdeiro de Deus, herdeiro de todas as promessas, herdeiro de todas essas bênçãos. Porque não há mais condenação para a tua vida. Então, nestes versículos a seguir, eu vou te mostrar um encontro com Cristo que gerou grande perdão, restauração e salvação e uma profunda mudança de vida. Olha, está em Lucas 19, 1 a 5, e nós vamos para a reta final aqui da mensagem. Preste bem atenção aqui, ó, no que diz. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aleluia. Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha, igreja, Zaqueu tinha interesse em conhecer Jesus. E ele ficou surpreendido da iniciativa do contato entre eles ter partido primeiro de Jesus. Então isso significa que Zaqueu desejava ver o Senhor, mas era Jesus quem estava buscando por ele. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Era Jesus que estava buscando por ele. Zaqueu estava ali com o interesse despertado, não é? Para conhecer Jesus, para ver Jesus. Mas era Jesus que estava já procurando por Zaqueu. Aleluia. Assim, amado, aconteceu comigo e com você. Assim aconteceu comigo e com você. Teve um certo dia que foi despertado em nós um interesse. Eu lembro até hoje, um convite da minha irmã Tili para uma reunião numa chácara em Bauru, de crentes, de evangélicos. E eu até então, nem aí, para evangélico, nem para crente, nem para nada, nem para a Bíblia. E de repente, amado, deu uma vontade, me bateu um desejo. Eu liguei para ela e falei: minha irmã, onde que é essa chácara? Vocês podem perguntar para ela. Foi desse jeito. Onde que é essa chácara? Que hora que vai ser? Ah, vai ser tal hora, em tal lugar, a gente vai te esperar lá. Tal. Fui. Porque deu a vontade de conhecer. Mas era Jesus que já estava me chamando. Era Jesus que já estava com os olhos postos em mim e me atraindo para Ele. Assim como foi com você. Então, igreja, assim como aconteceu com as nossas vidas, nós estivemos aí fora perdidos. E o Senhor nos buscou. E foi o próprio Cristo que chegou em cada um de nós. Porque é Ele que diz: é eu que te busco, é eu que te atraio até mim. Aleluia. Isso foi o que Jesus fez na vida de Zaqueu.
Jesus despertou essa vontade, essa curiosidade em Zaqueu. Versículos 6 e 7 diz: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Então os judeus odiavam os publicanos. Eles consideravam os coletores de impostos como ladrões, extorquidores e traidores. E Jesus estava buscando um dos homens mais detestados daquela cidade, porque ele queria resgatá-lo. E gerou grande transformação naquela vida. Jesus, amado, ele é tão rico em misericórdia, aleluia, em amor, que não importa o que você cometeu no seu passado. O amor de Jesus é capaz de limpar os nossos pecados e nos fazer exemplos da sua glória. Versículos 8 a 10 diz: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. No encontro com Jesus, Zaqueu demonstrou realmente verdadeiro arrependimento e desejo de mudança. Isso não ficou apenas na teoria, ele revelou esse arrependimento através da prática. Há muitos Zaqueus aí fora, sendo procurados por Jesus. E muitos até são encontrados. Mas a questão é que não tem essa prática que Zaqueu teve. Muitos estão aí extorquindo, muitos estão aí defraudando, estão sendo corruptos, levando dinheiro do povo, tirando benefício próprio. E são encontrados por Jesus. Mas nós não vemos esta atitude de devolver o que é do povo, de devolver aquilo que não lhes cabe. E eu oro para que esses Zaqueus que estão aí fora, e principalmente no governo e buscando o governo, eu oro para que fossem tocados de fato pelo arrependimento e restituíssem aquilo que não é devido, aquilo que não é deles. Devolvessem para o povo aquilo que um dia levaram. E eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, Zaqueu ele demonstrou que o encontro com Jesus o libertou da escravidão do pecado, da desonestidade que ele vinha cometendo durante todos os anos da sua vida. Ele demonstrou isso. Ele disse: olha, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Porque ele bateu um arrependimento. Ele disse: puxa, eu sou desonesto. E agora eu estou me encontrando com o meu Senhor, com o meu Salvador. Aleluia. Então, igreja, onde Jesus chega, há o perdão, há a reconciliação, há a salvação, há a libertação.
e tem que haver total transformação de vida. O pecado vira passado na vida do cristão. O Filho do Homem veio buscar e veio salvar todos aqueles que estavam perdidos. Você não está mais perdido, porque você foi achado pelo Senhor. Jesus buscou, encontrou e salvou Zaqueu. Assim como um dia ele nos encontrou e nos resgatou. Então, agora, vivamos de modo digno do nosso chamado. Vivamos como salvos, vivamos sem culpa, sem medo, sem qualquer tipo de condenação, mas comprometidos com a vida de santidade, por amor a Cristo, certos para que fomos chamados para reinar em vida e na glória com o Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bom. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite em Tua casa, Senhor. Obrigado, Deus, pela salvação que nos alcançou. Obrigado, Senhor, pelo perdão que nos foi dado, que nos foi doado, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos fazer novas criaturas. Obrigado, Senhor, por nos encontrar e nos fazer ovelhas Tuas, Senhor. Nos ensinar a ter uma vida contigo. Nós somos gratos a Ti, Senhor, totalmente gratos por tudo que fizeste em nosso favor, pois hoje nós entendemos, Pai, que tudo foi pela Tua boa mão, que tudo foi o Senhor quem fez. Nós não tivemos participação nenhuma. Tudo foi por meio de Ti. E aqui estamos nós, Senhor, nesta noite, com os olhos iluminados, gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor já nos fez e por tudo que certamente o Senhor fará, pois nós cremos na Tua palavra, nós cremos nas Tuas promessas e por fé, Senhor, nós trazemos à existência tudo o que é nosso por direito, tudo que o Senhor naquela cruz conquistou a nosso favor. Em nome de Jesus, em Teu nome, Senhor, nós oramos. Oramos, Pai, e Te agradecemos. Amém, amém. Todo o povo de Deus diga amém, amém, amém. Glória a Deus. Que esta semente frutifique na terra fértil. Que essa semente dê o seu fruto.